E hoje, na segunda reportagem especial sobre o julgamento de Tiradentes, o repórter Marcelo Almeida conta como foi a fase de inquérito e mostra detalhes dos interrogatórios na prisão do herói nacional. Especialistas afirmam que, após ser preso, Tiradentes ficou confinado a uma cela incomunicável por 3 anos. Os livros de história revelam que o Alferes foi torturado. Eu nunca fiz crime nenhum! Quem quisesse fugir, a prova é que eu não fugi! Eu apenas escondi minha fé! Este professor, no entanto, pesquisou os autos da devassa e não encontrou indícios de irregularidades no interrogatório. Tiradentes foi torturado? Eu não tenho evidência alguma de que isso tenha ocorrido. Eu não vi, não enxerguei, não só na documentação, como na prática jurídica da época, a prática desse tipo de tortura para obter confissões dentro de um processo desta natureza. Oficialmente, o Alferes foi ouvido 11 vezes. Em nenhum dos depoimentos teve a presença de advogados ou de qualquer observador isento. Somente no último mês antes da sentença, as autoridades portuguesas nomearam, contra a vontade dos acusados, um advogado para fazer a defesa de todos os inconfidentes. Eles ficaram presos quase 3 anos sem assistência de um advogado. Isso, para os padrões da justiça hoje, seria inadmissível, né? Mas naquele momento era o que se praticava. No terceiro interrogatório, Tiradentes ficou frente a frente com a pessoa que traiu o grupo de inconfidentes, Joaquim Silvério dos Reis. Neste dia, ele ficou em silêncio e nada respondeu. Somente após novo interrogatório é que Tiradentes decidiu assumir sozinho toda a responsabilidade pelo movimento. Até agora, neguei tudo para encobrir a minha culpa e para não perder ninguém. Porém, diante das fortíssimas instâncias com que me vejo atacado, resolvo dizer a verdade. É verdade que se premeditava o levante. Fui eu quem idealizei tudo sem que nenhuma outra pessoa tenha me influenciado. O advogado Paulo Lopes publicou um livro sobre o processo judicial de Tiradentes. São 240 páginas que revelam detalhes dos autos da devassa. Para o escritor, depois do 4º interrogatório na cadeia, o Alferes nunca mais negou a responsabilidade pelo plano de libertar o Brasil da exploração de Portugal. Ele assume a responsabilidade pela ideia. Ele fala que ele era o chefe, que ninguém deu essa ideia a ele, que ele que armou tudo. O depoimento do Alferes foi durante a devassa, uma mistura de inquérito criminal e processo judicial para apuração dos fatos e julgamento dos acusados. Até 1791, são 2 devassas que vão ocorrer. Uma gerada no Rio de Janeiro, a primeira delas, pelo vice-rei, que abre e que toma o depoimento e manda imediatamente prender alguns dos inconfidentes e serem removidos para o Rio de Janeiro. E outro, aberto aqui em Minas. A devassa previa também o confisco de bens dos inconfidentes denunciados. No caso, nós estamos falando de crime de lesa majestade, porque ele atentou contra o rei e contra o Estado Real. Uma das consequências da condenação pelo crime de lesa majestade era o sequestro de todos os bens dele a favor da coroa. Bens sequestrados, preso, julgado e condenado à morte. Nem assim Tiradentes se arrependeu. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria pela liberdade de meu país, disse ele pouco antes de ser enforcado.